Ô Caio, para o lado governista, como o Zé colocou aqui, é só uma questão de momento. O momento, a cronologia está sendo feita, então, né, nos requerimentos de quem vai ser ouvido, mas dia a dia será ouvido em algum momento. Mas, como o Zé colocou, parece que ele está virando a tábua de salvação, nas palavras do Zé, da oposição. É ou não, General Gonçalves Dias, uma peça-chave para essa investigação? Sem dúvida é uma peça-chave. Agora, o presidente da comissão, ele jamais teria alegado tamanho constrangimento se fosse apenas uma questão de ordem cronológica. A gente já veio destacando aqui, inclusive, na atuação, né, da relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, uma série de comportamentos que levam a crer uma blindagem, sim, dos aliados do governo Lula. Não apenas pela rejeição, né, da oitiva do ex-ministro de Justiça, do ex-responsável da Agência Brasileira de Inteligência e, claro, do ex-GSI, mas também questões relacionadas ao plano de trabalho, que foi apresentado aí de forma muito assodada, né, aos membros da comissão, e a ausência de subrelatorias, que era algo que a minoria demandava e que costuma ser praxe na casa. Então, a gente tem essa situação. Agora, o constrangimento, ele não implica uma renúncia, pelo contrário. Eu acho que o presidente da CPMI faz muito bem de denunciar essa situação vexatória para o órgão, né, de tornar isso público, até para que dessa maneira ele influencie numa condução menos parcial, menos partidária dos partidos. E, enfim, há uma série de situações na política em que as pessoas podem se sentir constrangidas. Por exemplo, um petista pode se sentir constrangido com os escândalos de corrupção que acometeram seu partido. Nem por isso ele vai se desfiliar do partido político ou mesmo do governo que, enfim, no qual esses escândalos aconteceram. Então, nesse sentido, eu discordo do argumento do Zé, e eu cito aqui, voltando para falar da CPI e dessa questão da parcialidade, uma fala da própria senadora. Olha o que ela disse: eu quero antecipar a todos e todas que será uma proposta que vai representar a maioria do colegiado, ouvindo também as minorias, porque nós compreendemos que o processo democrático se faz com contraditório também. É importante para o fortalecimento da democracia. Então, assim, pelo menos aqui a gente tem como ponto pacífico no debate que é fundamental ouvir esse lado. Porque, obviamente, não foi ele que financiou, que organizou ou que planejou os atos de 8 de janeiro, mas ele foi leniente e conivente, para dizer o mínimo, pelo menos a julgar pela postura dele flagrada em vídeo e da sua equipe. Então, não se trata de uma tábua de salvação, mas de mostrar a realidade para a população brasileira como um todo. Não simplesmente a narrativa que serve a um governo ou a outro governo, que foi como essa coisa se deu no início, né? Com a edição de imagens do 8 de janeiro, a entrega pelo próprio Gabinete de Segurança Institucional dessas imagens editadas para a imprensa, e aí, num segundo momento, a gente viu que, peraí, se tivesse entregado a íntegra das imagens, a gente teria visto uma conduta inadequada, tanto que o ministro caiu. Zé. Eu diria o seguinte, primeiro em relação a essa questão do constrangimento, há uma diferença muito grande de um militante partidário dizer: eu fiquei constrangido com aquilo que outros companheiros meus fizeram, de um presidente de um órgão colegiado dizer que aquele órgão lhe constrange. Seria a mesma coisa que Jair Bolsonaro dissesse como presidente da República: esse meu governo me constrange. É absurdo. Quer dizer, quem se sente constrangido por algo que comanda, sai fora, renuncie. Ou seja, é aí que me parece a diferença central da diferença do que eu disse com os argumentos que o Caio colocou em objeção. Segundo lugar, não vejo nenhum problema, absolutamente nenhum problema de uma CPI começar com subrelatorias ou sem subrelatorias. Te dou um exemplo, cara. Uma das CPIs mais rumorosas que nós tivemos nesse país foi a CPMI dos Correios, que começou sem subrelatorias. Só depois ela criou as subrelatorias, eu inclusive fui um dos subrelatórios. E por que isso acontece? Quando uma CPI começa, ela tem um foco, e esse foco tem que haver uma concentração do colegiado. Mas, se posteriormente surgem vários pontos investigativos que podem ser analisados e devem ser analisados por agilidade em separada, você cria subrelatorias. Esse é o caminho certo, ou seja, quando eu já fragmento a investigação que ainda não se iniciou, eu cometo um erro investigativo. No caso, o que queria a oposição? Utilizar subrelatorias para construir o antagonismo político, que não é bom para a investigação.
Ou seja, a investigação ela tem que estar concentrada e sugerir-se a criação de subrelatorias se eventualmente existirem polos investigativos autônomos que devem comparecer no curso da investigação. Portanto, a decisão das subrelatorias foi absolutamente correta do ponto de vista técnico e investigativo daquilo que é uma comissão parlamentar de inquérito. Outro ponto que não cheguei a abordar na outra situação. As autoridades do governo receberam informes de inteligência? Recebem, sim. Recebem. Eu mesmo, como era ministro, recebi várias informações, inclusive algumas que nunca se consumaram. Quer dizer, francamente, de motins que não se realizaram e coisas do gênero. Mas é sempre prudente que a autoridade tome as cautelas necessárias diante das informações de inteligência que recebe. E quais foram as cautelas tomadas no caso? Pelo que sei, pelo que foi revelado de público, houve um planejamento em que os manifestantes não deveriam subir à esplanada dos ministérios. Isso atenderia perfeitamente a todos os riscos que foram informados às autoridades constituídas do atual governo. Só que este plano foi alterado. O senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ao que parece, isso vai ser apurado pela CPI e está sendo apurado no inquérito policial, teria alterado isto, sem avisar ninguém e ido embora para os Estados Unidos da América, deixando um substituto seu com essa situação. Ou seja, se um plano de segurança é alterado, o que eu tenho? As informações que anteriormente foram passadas não foram adequadamente combatidas pelo plano que se fez para efetivamente poder cumprir aquela situação e evitar os riscos colocados. Ou seja, em se comprovando, como me parece que já está, que houve uma alteração indevida do plano de segurança, podem ter chegado as informações todas que efetivamente estará justificado o porquê estavam desguarnecidas as instalações da esplanada dos ministérios para aquilo que aconteceu no dia 8. E donde há que se concluir, será que então Anderson Torres, aquele que tinha o decreto lá guardado numa pastinha, ao fazer isso não atendia à ordem de alguém? Ele não estava visando criar uma grande confusão que justificasse um golpe de Estado, inclusive pela decretação de uma GLO, que era justamente o decreto que estava nas mãos do ajudante de ordem, Jair Bolsonaro? Ou seja, tudo isso parece se ligar.